Olá, sejam bem-vindos ao Diálogo Aberto, o programa aqui onde você tem voz, você tem vez. Eu sou Karl Heinz e hoje a gente está aqui para falar mais um pouquinho com vocês. E hoje o tema é backstage. Mas antes de começar o programa, nós pedimos desculpa por não poder estarmos aqui fazendo esse programa ao vivo com vocês na live, porque tivemos alguns problemas técnicos, mas o programa está sendo gravado e você vai poder assistir no conforto da sua casa do mesmo jeito. E para falar sobre backstage hoje, nós temos uma pessoa importante, que é nada mais nada menos que o representante da série B-Quadro, não só representante, como diretor e escritor da série. Ele vai se apresentar aqui para a gente hoje para falar sobre backstage, que é bastidores, e nada melhor do que alguém que trabalha na área. Oi, Car. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz com esse projeto B-Quadro aí, feliz que saiu. E vamos conversar sobre bastidores. É a minha parte favorita ali de qualquer produção, estamos aí para representar. Poxa, legal, Hélio. Gente, e você que está aí em casa e ainda não viu a série B-Quadro, vai assistir porque vale a pena, viu? A série B-Quadro está na plataforma do Feliz 7 Play, que também você pode achar no YouTube, é só escrever Feliz 7 Play e você vai encontrar lá a série. Mas, ô Hélio, vem cá. A gente estava conversando mais cedo e a gente falou um pouquinho a respeito aqui sobre a sua história, a sua trajetória. E você hoje é formado em publicidade, mas teve um momento em que você, antes de fazer publicidade, você fez teologia. Só que aí você trancou e decidiu fazer publicidade. Por quê? Ai, cara, essa história é até complicada. Meu pai acho que sente dores até hoje. Mas eu gosto muito de teologia. E eu ainda penso em terminar teologia. Mas eu sempre tive esse lado criativo também, muito forte. E porque a gente consegue ver que tem tantos pastores, hoje em dia temos várias faculdades de teologia adventistas no Brasil, eu sinto que a área de produção de filmes é uma área um pouco mais rara, é um chamado mais raro. E eu tenho projetos no coração que eu tenho tanta vontade de fazer que, se não for por mim, não vão ser feitos. Então, eu acabei cedendo ali para o lado criativo. Comecei com teologia, sempre gostei muito de teologia, eu amo a Bíblia, eu acredito que é a base do pensamento ocidental inteiro. Ali tem representado todos os arquétipos junguianos e todas as facetas da humanidade. Então, é um material muito rico, mas ainda eu gosto de usar isso aí para criar algo, para tocar as pessoas através de uma obra de arte. Poxa, legal. E, Hélio, assim, eu acredito que você passou por a situação que eu mesmo passei também, mas eu queria conversar um pouquinho a respeito disso contigo. A transição que você passou do período em que a igreja via, de uma certa forma, de que cinema era algo do diabo, e hoje você está aqui fazendo cinema para a igreja. Como é que é passar por essa transição? Ai, cara, é complicado, né? Essa aqui não é um problema só nosso, isso aí já é uma história antiga. Tem até uma frase que eu gosto muito, que diz: para quem não ouve a música, quem dança é doido. É um projeto que você tem que estar envolvido. Assim que saiu o projeto, a televisão, o canal Novo Tempo, eles sofreram muita resistência. Eles falaram que assim, a igreja, o mundo está entrando na igreja. E isso já veio desde o rádio, no programa da Voz da Profecia, o pessoal já tinha resistência. Mas é uma questão de tempo. A igreja parece que sempre está um pouquinho mais atrás, mas ela vai chegando. E hoje em dia é um prazer estar podendo ali. Nós não somos os primeiros a fazer série, de jeito nenhum, e a gente só está andando nesse trilho aí, seguindo o barco. Mas assim, você chegou a passar por um momento na sua infância ali que seus pais tinham um comportamento mais ou menos parecido com esse que eu te falei? Meus pais, eu entrei na igreja, eu tinha 13 anos, tal, minha mãe, ela era muito acostumada a gente ir no cinema. Minha tia é cinéfaga, né? E assim, eu cresci assistindo filmes, então fazia muito parte da minha vida. Quando eu entrei na igreja, a gente estava em São Paulo, então já era um pouco mais tranquilo. Mas eu conheço outras realidades, eu não sei se a sua realidade foi a mesma que a minha, se foi mais acessível, ou se você teve uma barreira ali, como é que foi quebrar essa barreira, se teve, né? É engraçado porque é estranho para alguém cristão dizer que não gosta de filmes, que não quer que a igreja esteja na TV, mas que assiste filme toda semana na televisão. Não combina, né? E em minha casa, como a maioria das pessoas normais, assistiam filmes, a gente procura escolher os melhores filmes. E eu acho que esse é o grande ponto-chave. A Igreja Mundial, ela tem vários países, e eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a gente se adapta com cada cultura. Não tem como você chegar lá no Japão impondo totalmente uma cultura ocidental, o estilo musical ocidental, e da mesma maneira tem costumes que vão se adaptando em cada lugar.
É bom conhecer o mundo todo e outros lugares para a gente saber o que é essencial e o que não é. Mas a gente sempre tem alguma resistência, sim. Lá em casa nós éramos em 3 irmãos, os 3 diziam que iam ser pastor. Acabou que nenhum foi até hoje. O seu pai. Não, mas está tudo certo. E eles também estão caminhando junto aí da igreja, mas é legal porque a gente tem que... Acredito que a gente vai na frente, mas levando todo mundo junto. Tem que ter amor acima de tudo numa igreja. Legal. Agora sim, você é o roteirista, certo? Como é que é produzir um roteiro, num sentido de que você produz um roteiro para uma série onde ela é cristã, ela tem valores, e como você vê pessoas hoje que produzem roteiro, de certa forma, que acabam forçando? Você acha que tem necessidade de a gente forçar, talvez, um sentido, um palavrão, uma questão sexual e tal, para que você consiga realmente ali conseguir um ápice de um roteiro importante? Qual a sua opinião a respeito dessa situação, dos roteiros que existem que acabam forçando um pouco a barra? Eu sempre penso nesse caminho aí como um atalho, né? E a gente vê muito isso em comédia, tem vários shows de comédia, e que você vê que a pessoa acaba pesando muito nos palavrões ou na imoralidade. É um atalho, é um jeito fácil de chamar atenção. São forças de expressão que chamam atenção, mas eu acabo vendo como uma maneira pobre de se fazer comédia. É muito mais difícil fazer comédia, fazer uma apresentação interessante, sem ter que apelar para imoralidade, baixaria ou palavrões. Faz o teste. Você vai quem escreve sabe que é mais difícil. E a gente tem que ter paciência um pouquinho. A questão de filmes, quando a gente vai escrever para a igreja, é um detalhe interessante, é que a gente tem que tomar cuidado para que o nosso filme não se torne uma propaganda. E a gente vê muito isso, e muitas vezes a gente vê o cristão querendo esse tipo de filme. Mas ele mata a arte, porque a arte tem tudo a ver com a veracidade, coisa que os cristãos deveriam se apegar muitíssimo a isso. Mas só que a verdade muitas vezes tem 2 lados, a gente tem que ter empatia pelo lado do outro. E quando a gente recebe um texto propagandista, que entra na minha área como publicitário, perde toda a atração de um filme. Isso não precisa ser só no meio religioso, viu? A gente vê vários filmes assim que você vê, não, esse cara está querendo me vender algo. A gente vê, como no filme do Avatar, que você vê um viés de cuidar da natureza muito forte. Às vezes, no Mulher Maravilha, a gente vê um viés assim de defender o direito das mulheres. E muitas vezes são ideias corretas, mas a gente não pode usar a arte para pregar. Ela deve ser uma representação da realidade. Acaba forçando um argumento ali, né? Não é mais filme, é propaganda. E aí mata. Interessante, legal isso aí. Agora, o cinema ele tem uma cultura. E essa cultura, ela pode ajudar a gente de alguma forma? Ou não? Olha, a humanidade inteira, em cada aspecto, tem uma cultura. É difícil. O cinema, acho que é uma maneira de representar e registrar várias culturas. E eu gosto especialmente disso porque a gente tem que aprender a ver o mundo pelo olhar do outro. A gente conhece muito bem a nossa cultura aqui, cultura de igreja ou cultura brasileira, mas quando você pode conhecer a cultura do outro, aí você enriquece, aí você aprende um pouquinho mais o que é formal, o que é essencial. Então, realmente tem uma cultura e é um desafio a gente conhecer o lado do outro nessa cultura. Poxa, legal. Eu estava vendo esses dias, é antigo, mas eu achei legal, foi uma entrevista com o Jonathan Manner. Não sei se você conhece, ele é youtuber e tal, ele faz vídeos de comédia, só que ele é cristão. E na entrevista dele ele falou justamente isso aí que você falou, de que é difícil fazer um roteiro, fazer uma história aonde você não pode usar uma apelação que é o palavrão, uma questão mais sexual ali, e aí você aprende a ser mais criativo com isso, né? Isso traz todas as suas possibilidades e todos os pontos ali que são importantes para você desenvolver melhor. Mas, ao mesmo tempo, também é muito bom porque é um roteiro que serve para toda a família. Os limites são a base da criatividade. Quando você fala assim, cria alguma coisa agora, você fica perdido. Não, mas se eu quero uma história que aconteça no Japão, e aí você começa a botar limites, esse é o alicerce de qualquer ideia, né? Então, é bom que a gente tenha limites, é aí que a gente vem com as melhores ideias, eu acredito. E não precisa ser necessariamente para toda a família, né? A gente pode criar coisas assim para gente mais velha, para adultos, assuntos mais profundos e que exigem mais da empatia, sem medo de ser feliz, que Deus aceita, viu?
Sim, sim. E eu acho legal isso, porque a gente tem, às vezes, é bom ter essa conversa, porque a gente percebe de que é possível você usar uma ferramenta que é o cinema, que é a comédia, que é, enfim, que é o romance, todos esses apetrechos, e ao mesmo tempo não ferir aquilo que você acredita. Claro. É muito interessante a gente olhar para o nosso exemplo maior. A gente, como cristão, olha para a vida de Jesus. Os sermões dele, todos eram fora da igreja. A vida dele, tudo que ele fazia era fora, as curas e tudo que ele faz. É muito esquisito se você for um cristão só dentro da igreja. O que você faz nos outros 6 dias da semana que você está lá fora? E é aí que está a maior parte da sua vida. Então, existe um peso muito maior na sua cultura, no que você vai fazer. E se Deus não estiver aí, sobra muito pouco de Deus para você. Só que também, ao mesmo tempo, é uma coisa, uma realidade. É que a cultura que a gente vive hoje parece que é mais difícil um conteúdo bom ele bombar. Tem um pouquinho disso. Conteúdos mais profundos, mais intelectuais. Você concorda com a gente? Pode dizer nos comentários ali que a gente vai ler depois. Você acha que um conteúdo hoje que as pessoas assistem, a maioria que bomba é conteúdo bom, de qualidade, ou é conteúdo aí que fala mais besterol, essas coisas? Você concorda com o que eu venho dizendo? Falando em qualidade, às vezes é até difícil, porque a gente vê besteróis com qualidades excepcionais, com orçamentos milionários, mas em questão de qualidade, assim, quando a gente pensa em vida, em moral, em humanidade, em virtudes, realmente aí a gente sofre muito. Eu acho que um exemplo muito bom para isso é a ideia do fast food. Você sabe que não faz bem, mas aquele negócio é gostoso, aquele negócio joga a tua dopamina lá para cima, que quando você vai para algo que realmente é substancial, aquilo ali não te agrada tanto. Vai tentar estudar para uma prova depois de ter assistido um filme super de ação, algo super estimulante. É muito difícil. Então, a gente tem que... É fácil perceber isso no mundo, mas é bom que a gente consiga se observar também nisso. Olha como os canais de piadas e de brincadeiras, e às vezes até de superficialidade, são tão conhecidos no YouTube, tem milhões e milhões de seguidores, e como alguns canais assim, de filosofia, por exemplo, não precisa ser religioso, tem tão poucos seguidores. Então você vê que a grande massa, e a gente pode ver na nossa própria vida, para não separar a gente da massa, que todo mundo tem um pouco de tudo, como a gente realmente tem um fraco para isso. Tu chegou a ver uma época que um cara tirou a foto de um ovo e criou um Instagram de um ovo? Eu vi. Cara, o ovo tem mais seguidor que eu, velho. Do que todos nós. Como é que pode isso, né? Mas isso mostra um pouquinho também sobre como as gerações são diferentes, né? A maneira como a geração de hoje pensa e a nossa geração pensa e a geração que passou. Vamos falar um pouquinho sobre essa geração. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Olha, eu acho que foi A série B-Quadro, ela trabalha isso. Vários tipos de gerações ali no mesmo período, né? A gente vê, por exemplo, a menina lá, ela é de uma geração um pouco mais antiga, porque a família dela preservou muitos valores ali. Já o Digo, né? E o Digo. Ele já é de uma geração muito mais ali para frente, né? E como é que a gente lida com essa situação de geração? Eu acho engraçado como a gente tem várias gerações assim completamente diferentes vivendo no mesmo tempo, né? No mesma data. Tem tudo a ver com criação e não tem como esconder isso. O problema é que hoje em dia todo mundo tem muito acesso à informação e não tem como negar a nova geração. Eu acho que é uma das grandes diferenças de gerações. É difícil ter visto uma tão forte assim como a que nós temos hoje. Talvez porque esteja mais perto, talvez porque a gente não somos tão velhos assim para ver tantas gerações. Mas eu já sinto diferença na nossa geração do que a nova. Quando eu era moleque, assim, a gente não tinha... Não era comum ver tantos problemas com depressão, ansiedade. É algo tão forte hoje em dia. E vale a pena analisar as origens disso tudo. Tem várias possíveis fontes, mas a gente tem que tomar cuidado para não perder o contato com as novas gerações. Eu acho que assim que a gente corta esse contato, a gente se torna velho, obsoleto um pouco, e a gente perde muito do nosso poder de comunicação, de entrar em contato, a gente perde metade do mundo. A gente não... É aquela história da dança e do doido, né? A gente tem que ouvir a música, a gente tem que entender para poder, mesmo que seja para questionar, você tem que entender o lado deles. Agora, da onde vem
essa influência toda? Aí é outra pergunta e podem ser várias indicativas aí. Mas quando você vai escrever um roteiro, você pensa nessa existência de gerações que tem? Que geração você pretende alcançar, por exemplo, com o B-Quadro? O B-Quadro é um projeto delicado. Pela geração atual, ele poderia ir muito mais à frente. Tem muitos problemas que nós estamos vendo hoje. É incrível como passa rápido. Há 10 anos atrás, a gente não via muitas propostas de ativismo e tantas coisas assim não eram tão fortes. E hoje a gente vê totalmente politizado o cenário. Então, dava para ser muito mais contundente o B-Quadro. Mas ele tenta equilibrar ali os dois lados, a Vivi e o Digo. E olha que o Digo não é um personagem que esteja tão presente agora. Ele poderia ser ainda mais. Mas a gente percebe isso aí que numa igreja também eles têm esses dois mundos. Então a gente tentou trabalhar ele ali, a gente andando em cima do fio da navalha, entre as duas gerações. E é um processo delicado, não é fácil. Mas ali, com muito esforço, a gente pensa nos dois lados. Para quem não sabe, a série B-Quadro, ela tem esses dois personagens, que é a Vivi e o Digo. O Digo, ele é um cara roqueiro que resolveu fazer teologia. E a Vivi, ela já vem de uma família tradicional e entra num colégio interno e se apaixona pela questão da música, né? Eu não sei se eu resumi bem. Não, tá tudo certo. E ainda tem mais um personagem principal também, que é o Edson. Acabam sendo 3. O Digo, ele vai encontrar certas restrições. Eles dois vão para o mundo do internato, que eu acho que é um mundo também muito comum para quem é adventista e tal. E para ele, o internato é cheio de restrições. Mas para a Vivi, que já vem de uma família bem tradicional, para ela é libertador. Então é engraçado que o mesmo lugar pode significar coisas diferentes para personagens diferentes. E quando se trata dos bastidores, é importante pensar tudo isso, né? Porque isso é um trabalho de bastidor, isso é uma questão de que você tem que pensar qual vai ser o roteiro, qual vai ser o público que eu vou alcançar por trás desses bastidores, qual é a mensagem que eu quero passar, mas de uma maneira que não seja forçado, mas que seja vivida e enfim, acho que é por aí, né? Não sei se você consegue resumir para a gente mais ou menos o que é o trabalho de um bastidor. É muito trabalho, cara. Se fosse só o meu... Eu fiz vários papéis, como roteirista, como produtor também e como diretor ali. A gente faz tantas coisas, mas ainda precisamos de ajuda de muitas pessoas. Se você for pensar assim, cena do show de rock, a gente precisa de montar todo aquele palco, a gente precisa de uma bateria, a gente precisa de um baixo, a gente precisa de uma guitarra, precisa de microfone, precisa de pessoas. Então, todo esse processo aí é tudo bastidor. Graças a Deus tinha uma equipe maravilhosa para me ajudar em tudo isso. Acho que o que realmente dependeu mais de mim ele foi estar sentado sozinho na frente daquele papel em branco e tentar visualizar tudo isso antes de que acontecesse. Pensando, equilibrando tudo, dá trabalho, mas vale muito a pena. Eu acabei de lembrar, você falou da série The Chosen antes comigo. Essa série é a junção perfeita de cinema e Bíblia. Gente, eu não quero fazer propaganda não, mas assistam The Chosen, vale a pena. E é muito legal ver uma produção bem feita, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, quando entram para fazer um filme da Bíblia, eles querem botar o texto bíblico. E não existe muito essa adaptação que a gente tem que fazer para cada mídia diferente. Você não vai fazer um roteiro de história de filme igual a um roteiro de radionovela ou de uma história de rádio. Muda completamente a maneira como você tem que conversar. E é tão bonito ver um trabalho bem feito. Quando os caras pegam um livro, né, e tentam trazer aquele livro para o filme, muita gente reclama, o livro é melhor, o filme não ficou tão legal, mas o trabalho que é trazer uma coisa do universo do livro para a realidade também, ninguém conta nessa hora, né? São mídias diferentes, sabe? O livro, você pode contar ali todos os pensamentos, ele é muito mais o universo interior, então tem uma riqueza de detalhes que o filme não pode passar. Tem livros que não dão bons filmes, e a gente tem que saber disso. Agora, um bom filme, você tem que ter aspectos visuais que possam contar a história, comportamentais, e evitar ao máximo a narração, evitar ao máximo entregar, assim, ter que contar ao invés de mostrar. Você não pode dizer, nem no livro, na verdade, viu? Aquele homem era muito, muito forte. Não, você tem que dizer, não, aquele homem carregou um portão de 5 toneladas e levou para o topo de uma montanha. A pessoa que está ouvindo julga se isso é forte ou não. Você mostra, e de preferência não conta. Isso faz uma diferença, né? Porque você trabalha muito mais a imaginação, e quando você vai trazer já o programa em si, a parte filmada, aí você já está imaginando pela pessoa, né? Perfeito. E trazendo um sentimento ali. Você tenta trazer... Eu não sei, meu conhecimento é meio raso sobre esse assunto.
Não, são todas artes. É uma arte, a gente tem que estudar mesmo como é que faz todo esse processo. Mas é o processo natural das coisas. Esse é um dos mandamentos da escritura de um roteiro, viu? Mostre e não conte. Então, não que você não possa pôr, mas você põe em última instância. O cinema puro é o cinema mudo. Você conta uma história inteira sem nenhuma fala. Se você consegue fazer isso, a sua história é boa, porque as pessoas vão conseguir... O forte dessa mídia é o visual. Se elas entendem visualmente, está ótimo. O diálogo é mais para revelar personagem do que para, de fato, contar, passar informação. Poxa, legal. Eu sou pastor, então eu imagino e sonho um dia de que a gente vai poder ver a Bíblia toda ela sendo contada de uma maneira mais cinematográfica, porque quer queira, quer não, a realidade que a gente vive hoje é que as pessoas não leem mais. É muito verdade. Eu tinha até esquecido da sua pergunta original, cara. Agora que você retocou, a Bíblia e o cinema, se eles fizeram as pazes, acho que eles não precisam nunca ter brigado, viu? Tá certo que Hollywood muitas vezes está pouco preocupado com a Bíblia, mas o filme é uma mídia. Você pode falar coisas boas, coisas ruins ou coisas absurdas e ela está ali para ser usado. E, sinceramente, a melhor parte que eu gosto de um cinema é porque as pessoas assistem, as pessoas se interessam. Se você, aqui no Brasil especialmente, o pessoal lê muito menos e parece que engaja menos em leitura. Então, se a gente quer conversar com as pessoas, ainda mais quando você pensa em questão dessa mensagem tão legal que a gente tem, que é sobre a Bíblia, a gente tem que falar onde as pessoas estão, não chamar necessariamente elas para entrar no seu mundo. E grandes roteiros têm muita coisa baseada na Bíblia. O Ocidente inteiro. Nossa, você pega ali... Crônicas de Nárnia é o mais conhecido, né? Mas o próprio Star Wars, você vê um grande conflito inserido ali. Então, você vê que tem muita coisa que faz sucesso e que a gente poderia estar usando hoje essas ferramentas para mostrar exatamente a história, como é da Bíblia, e faria sucesso do mesmo jeito. É porque a Bíblia, ela tem ali um padrão de virtude muito bonito. As pessoas, às vezes, lutam muito para quebrar isso. Isso eu acho que é um dos maiores dilemas da atualidade. Por que eu tenho que fazer tal coisa e tal coisa? Só porque está escrito num livro? Mas, ao mesmo tempo que as pessoas brigam com isso, elas sentem, no fundo, que é gostoso e a felicidade parece que está em amar o próximo, está em seguir, respeitar a família, em procurar cuidar dos seus filhos e dos seus pais. Tem coisas ali que são preciosíssimas. Então, é difícil, não tem para onde correr, no meu ver. E é a base do Ocidente. A gente gosta de filmes que o bem vence o mal. O bem vence o mal, o herói morre para salvar todo mundo, muitas vezes, né? A questão do sacrifício, a gente vê vários tipos de Cristo, de Messias. O Matrix é feito com base no escolhido. Matrix, a redenção do ser humano acontecendo. Então, a gente tem, de certa forma, elementos muito interiores na gente, arquétipos até, que não conseguem deixar a gente mentir. Eles estão ali e pedem para ser reafirmados através das histórias que a gente conta e das histórias que a gente ouve. Poxa, que legal. E realmente eu sonho, no fundo do meu coração, de que um dia a gente vai ver a Bíblia ela sendo contada de uma outra maneira. A gente não fazer isso seria burrice, na verdade, porque é a maneira que as pessoas leem hoje. Infelizmente, mas um sermão as pessoas dificilmente param para ouvir hoje, algumas até param, mas um filme ou acompanhar uma série as pessoas param, elas prestam atenção, criam teorias. Então é muito legal. Isso não é um método novo. Jesus contava parábolas e parábolas. E nem todas elas eram coisas reais ali. Ele conta umas histórias ali que você vê, de fato, que eram uma criação dele, uma alegoria. Vale criar para trazer uma mensagem por trás, e tudo isso é válido, né? Eu acho isso muito legal. Hélio, suas palavras finais, nosso programa ele já está indo para a parte final aí. O que você gostaria de falar para o pessoal aí? Se quiser também aproveitar e falar um pouquinho mais do B4, soltar um spoiler. Imagina, não posso. Podia ser qualquer um, mas o diretor não dá spoiler, não pode. Claro, não dá. Eu imagino deve ficar segurando, né, na hora. Fala assim, cara, eu não vou falar. Eu tenho muita vontade de jogar que nem no Netflix, todos os episódios, para todo mundo ver tudo de uma vez, porque é assim que eu assisto série também. Pois é, tem gente que espera, né, lançar tudo de uma vez para depois acompanhar e maratonar, sofrer, né? Eu já sou acostumado a me programar para assistir toda semana uma partezinha de uma série, mas maratonar é gostoso também.
E um dia, quem sabe, as pessoas vão estar maratonando a palavra de Deus, né? Amém, amém. Cara, muito obrigado pelo convite. Passou tão rápido aqui, foi muito gostoso. São coisas que a gente ama falar, que é sobre filme, cultura e sobre Deus, são aspectos essenciais da nossa vida. O convite que eu faço para o pessoal é para assistir a série. Não é só porque eu escrevi ela, mas é porque é uma série diferente do que as pessoas estão acostumadas ali no Feliz Set Play. Eu acredito que é a primeira série que lida com o público além do adolescente. Ele está preocupado ali com um público mais velho. Então, para você que se sentia excluído das produções da igreja, agora você pode assistir lá sem medo de ser feliz. Tem muita coisa diferente, o pessoal está gostando bastante, já tem acho que uns 33 mil views hoje, a última vez que eu dei uma olhada. Rapaz, olha só. O primeiro episódio, então a gente está muito feliz. E é a junção perfeita de história com música, né? A igreja tem tanto a parte musical que era um desperdício não usar. Obrigado pela oportunidade e fica aí o convite para todo mundo que está em casa, quer ver uma série legal com princípios e valores, pode ver lá. E se você também quiser ficar conosco aqui no próximo episódio, vem assistir também. Nós vamos estar falando sobre a questão de vícios, já está programado. Próximo diálogo, a gente espera vocês ali. Muito obrigado por terem participado. Hélio, pode fazer a oração final para a gente? Com certeza. Muito obrigado. Então, oremos. Obrigado, Senhor, por essa conversa tão gostosa que tivemos aqui, porque sabemos que o Senhor é o Deus criador, o primeiro criativo de todo o universo, e porque o Senhor coloca em nossos corações esse desejo de colorir esse mundo, dando sequência à imagem que o Senhor criou na gente. Obrigado porque o Senhor pode nos iluminar, nos dar ideias claras, que o Senhor possa continuar acompanhando cada pessoa no seu lar, nas suas lutas, e que nós gostaríamos de pedir a tua companhia nessa nova semana também. Nos guarde, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Deus abençoe você que está em casa assistindo esse vídeo. Hélio, muito obrigado por ter participado conosco. Até a próxima, gente. Tamo junto.